Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo dessa quarta-feira. Quarta, meu amigo, de sorteio da Copa do Brasil. O adversário do Vasco da Gama definido pela terceira fase da competição. A gente, é claro, vai trazer aqui a vocês nesse Boa Noite Gigante quem é o adversário do Vasco, quando acontecerão essas partidas, como está, inclusive, né, o time que o Vasco enfrentará nessa terceira fase. Além disso, também houve na sede da CBF, local do sorteio, uma entrevista de Marcelo Santana. O diretor executivo do Vasco falou com a imprensa, falou sobre o técnico Fábio Carille, falou sobre a equipe que o Vasco da Gama enfrentará pela Copa do Brasil, falou também sobre a questão envolvendo reforços, e a gente vai trazer tudo isso aqui a vocês nesse Boa Noite Gigante. Além dessas, muitas outras novidades, muitas outras informações, um vídeo aí que chega para você bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas notícias sobre o nosso Cruz Maltino. Show, meu amigo! Entretanto, rapidamente aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, meu amigo vascaíno, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Já marque aí na sua agenda, já deixe bem anotado. Temos o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo do dia, saindo sempre às 7 horas da manhã. Além dele, também temos o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, e sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, esse vídeo que você está assistindo agora, o terceiro e último, saindo pela parte da noite, para fechar com chave de ouro o nosso canal. No caso, o dia do nosso canal. Então, eu conto muito com você. Neste Boa Noite Gigante, eu preciso da sua ajuda através aqui, ó, do seu like. Também conto muito com você para se inscrever no nosso canal. Estamos aí no objetivo de chegar à marca tão grande dos 150 mil inscritos, e para isso eu preciso da sua ajuda. Então, desde já, deixe o seu like e se inscreva no canal do Gigante Vasco para ajudar o crescimento do nosso trabalho. Fechou? De vascaíno para vascaíno, meu amigo, porque aqui, olha, é muito Vasco da Gama. Vamos embora então, né? Sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco e começar, meu amigo vascaíno, falando, é claro, né, sobre o adversário do Vasco da Gama na terceira fase da Copa do Brasil. O Vasco já enfrentou na competição a equipe do União Rondonópolis pela primeira fase. O Vasco venceu a partida jogando em Cariacica, no Espírito Santo, um jogo em que o Vasco talvez tenha conseguido desempenhar bem dentre as últimas atuações do nosso Cruz Maltino no ano de 2025, venceu pelo placar de 3-0, com uma boa atuação do garoto Ryan. Após o União Rondonópolis pela primeira fase, o Vasco enfrentou a equipe do Nova Iguaçu na segunda rodada, na segunda fase da competição, venceu também o Nova Iguaçu pelo placar de 3-0. Entretanto, ambas as partidas foi jogo único. Primeira fase, segunda fase era jogo único. E agora a terceira fase da competição não será mais jogo único, entretanto, ida e volta. O jogo de ida irá acontecer no Paraná, local, casa do Operário de Ponta Grossa, adversário do nosso Cruz Maltino. Operário, meu amigo, que manda as suas partidas, né, o estádio Germano Kruger, local inclusive onde o Operário nessa temporada de 2025 conquistou o título paranaense. Aliás, o Operário ele joga a primeira partida, conquista o título paranaense exatamente no Germano Kruger. O primeiro jogo foi na casa do Maringá e o jogo de volta foi decidido na casa do Operário, vencendo nas penalidades máximas pelo placar de 5-4 e se consagrando, né, o grande campeão aí do Campeonato Paranaense, deixando para trás equipes como Coritiba e o próprio Atlético, duas das grandes do estado do Paraná. O Operário vive um grande momento, disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, tem 4 jogos de invencibilidade. Desses últimos 4 jogos, 3 válidos ainda pelo Campeonato Paranaense e o último válido agora pelo Campeonato Brasileiro da segunda divisão. O Operário venceu a equipe do Criciúma jogando no Heriberto Rios, ou seja, em Santa Catarina, na casa do Criciúma, pelo placar de 2-1, um jogo em que o Operário venceu
de virada, saiu perdendo e conseguiu fazer os 2 gols da virada da partida. O primeiro jogo, meu amigo, contra o Operário no estádio Hermano Kruger, ou seja, no Paraná, tende a ser no dia 30 de abril, ou seja, no final desse mês, e o segundo jogo tende a ser no dia 21 de maio. Essas são as datas básicas que a CBF passam para os clubes para que haja já uma programação. Então, final do mês de abril, Vasco e Operário em Ponta Grossa, e no meio de maio, Vasco e Operário aqui no Rio de Janeiro, o Vasco da Gama decidindo esse jogo em casa. E para uso até de informação, há alguns velhos conhecidos do torcedor vascaíno jogando lá, no Operário. O Daniel Amorim, lembra dele? O Pirulito, centroavante que fez 22 partidas com a camisa do Vasco pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2021, é um dos grandes nomes do Operário nessa campanha da Série B do Campeonato Brasileiro, está jogando por lá. Além do Pirulito, o Miranda, zagueiro cria da base do Vasco da Gama, também veste a camisa do Operário de Ponta Grossa, jogador que não deu certo por aqui, veste a camisa hoje do Clube Paranaense. E além dele também o lateral esquerdo Jefferson, teve uma passagem bem curta pelo Vasco no ano de 2023, nem sequer entrou em campo e foi recentemente contratado também pelo Operário. Então, meu amigo torcedor vascaíno, esse é o time do Operário Ponta Grossa, de Ponta Grossa, né? Um adversário não tão fraco assim, o Vasco precisa sim se cuidar. E o Marcelo Santana, diretor executivo do Vasco, falou um pouquinho sobre esse adversário que o Vasco terá pela terceira fase da competição. Da terceira fase da Copa do Brasil, decidir em casa em São Januário, e se dentro do planejamento do Vasco há uma possibilidade de um reforço de importância para a janela do meio do ano, dentro do planejamento esperado. Reforço, quem sabe, a nível Coutinho, Payet, que é cobrado pelo torcedor nesse momento. Vamos lá, o sorteio, a gente não tem muito o que discutir. O Operário é uma boa equipe, faz uma boa temporada, atual campeão paranaense. Agora o nosso desejo é fazer uma grande campanha nas Copas, a gente sempre tem pontuado isso. Ano passado o grupo mostrou a competitividade nesse tipo de torneio, a gente chegou até as semifinais. E a expectativa esse ano é fazer mais uma boa campanha. A gente tem a possibilidade de decidir nossa casa e vamos buscar fazer valer esse mando de campo decisivo em São Januário. Sobre reforços, tem alguma possibilidade para o meio do ano? A tendência é que a gente busque sim qualificação na janela de meio do ano. Agora, no momento apropriado, a gente se aprofunda nesse tema, mas o Vasco vai sim ter olhos bem atentos para a janela do meio do ano. Marcelo, tudo bem? Boa tarde. Como é que você vê esse momento, cara, do Carille, que vive uma pressão muito grande, o torcedor do Vasco vem comprando bastante o desempenho dele? Como é que você vê isso internamente? Como é que está a situação dele? Tem algum risco de fato, como ele foi perguntado na coletiva, de acontecer de alguma demissão ou não? Como é que está a situação do Carille na percepção da diretoria e você representante da diretoria aqui? Não, o contexto do futebol brasileiro, a cultura é sempre de pressão. E nos clubes gigantes como o Vasco, essa pressão é sempre maior. A gente é avaliado jogo a jogo, torneio a torneio. O Fábio tem buscado implementar a sua linha de trabalho. Na partida de ontem, no meu modo de ver, o Vasco fez uma boa partida, fez uma partida segura. O placar de 1-0 a gente entende que não satisfaça ao torcedor cruzmaltino, mas a gente criou oportunidades. O Felipe teve uma cabeçada, o goleiro defende, a bola vai no travessão. O próprio Coutinho teve outra finalização no segundo tempo, o Payet teve a oportunidade. Então foi uma partida que a gente criou e a gente sabe da necessidade de sempre corresponder a esse desejo do torcedor, que a gente possa fazer uma nova partida positiva contra o Sport, e tendo a torcida do nosso lado, a trajetória sempre vai ser mais fácil. A torcida do Vasco é gigantesca, nos apoia constantemente, claro que tem as suas cobranças porque quer o resultado, o Vasco quer voltar a ser campeão, que não é desde 2016, e a gente tem que saber conviver com essa responsabilidade. Marcelo, sobre o Maracanã, teve toda aquela discussão do Pedrinho querer jogar todos os clássicos, se possível, em São Januário, e depois o acordo feito para que o Vasco jogasse com o Flamengo e Fluminense no Maracanã, e o jogo do Botafogo, o mando do Vasco, vendido para Brasília. Houve alguma contradição? A torcida ficou bastante chateada, demonstrou nas redes sociais um pouco de contradição, até dentro do Vasco, isso é, o planejamento da SAF, talvez de venda de mandos de campo, e o Pedrinho, presidente, porta-voz principal do Vasco, desejando que os clássicos fossem mandados em São Januário. O nosso desejo, eu falo pela diretoria, é sempre jogar o máximo de jogos possíveis em São Januário.
Existem algumas limitações legais, por exemplo, o BEP, ele mantém a sua postura de não permitir, especialmente clássicos contra Flamengo e Fluminense, no estádio de São Januário. E nesses últimos meses, essas últimas semanas, a diretoria do Vasco teve a oportunidade de conversar tanto com o Fluminense quanto contra o Flamengo. Eles reviram alguns pontos do acordo para a utilização do estádio do Maracanã. Tem situações comerciais que passam a ser mais vantajosas agora ao Vasco também, de poder mandar jogos dentro do Maracanã. O Vasco tem a possibilidade de realmente ser mandante quando desejar e não apenas quando for vontade de outros clubes. A gente tem nesse período de 25, 26 a possibilidade de ter 8 jogos dentro do Maracanã. Então eu acredito que é uma decisão importante também. Agora, se a gente tiver a possibilidade sempre de jogar em São Januário, isso será exercido o máximo de vezes possíveis. Agora, em determinados momentos, a gente tem que buscar um balanço também de um lado econômico para poder qualificar o elenco, para poder investir em infraestrutura. A gente tem que buscar esse equilíbrio, respeitando, repito, a tradição cruz-maltina. Marcelo, eu queria perguntar a respeito de elenco. Se o Vasco pretende reforçar o time ainda nesses próximas semanas ou se é só para o meio do ano, e também em relação à saída, jogadores que não vêm sendo aproveitados, se tem algum tipo de negociação em curso para chegada e saída de atletas. O nosso foco de contratação é para a janela do meio do ano e saídas ainda podem acontecer nessa janela de adequação, digamos, ao mercado interno. Marcelo, desculpa ser repetitivo em relação ao tema Carille, é porque a gente percebe, além, é claro, da torcida, muitas notícias, né? Até de repórteres consagrados e tal, falando que o Vasco existe uma pressão no Carille e isso está sendo avaliado jogo a jogo. Eu gostaria de saber se de fato a diretoria avalia o trabalho do Carille jogo a jogo, ou seja, um tropeço contra o Sport poderia mudar a sua convicção de que o trabalho será bem feito, será mantido ou não. Existe um prazo, um planejamento dentro do desempenho, do resultado que ele está oferecendo. A diretoria está satisfeita com o trabalho dele? Olha, no Brasil todos somos avaliados jogo a jogo. Tem situações que você gosta de fazer um planejamento às vezes mais a médio e longo prazo, mas é a nossa cultura, a gente tem que saber conviver com isso. Eu tive a oportunidade de trabalhar em outros clubes, também tem essa pressão, o Fábio teve essa oportunidade também, tem a mesma pressão. E o Vasco tem a sua maneira de ser. A torcida cruz-maltina tem uma expectativa grande de voltar a ser campeã. Desde 2016 o Vasco não ganha um título. Desde 2011 não ganha um título grande, um título nacional. Então a gente tem que saber conviver nesse contexto. Claro que tendo responsabilidade também com a capacidade de investimento para que a gente seja assertivo nas tomadas de decisão. E a gente prefere sempre trabalhar com esse equilíbrio. O fundamental para a gente, claro, está ao máximo em sinergia com a torcida, porque quando a torcida do Vasco apoia e empurra, ela é determinante dos resultados. Isso é muito notório na história do Vasco, nas grandes conquistas do Vasco, na própria história de São Januário, a mobilização da torcida, o que faz, o que transforma. Então o que a gente busca é transmitir essa competitividade ao torcedor cruz-maltino, esse respeito à camisa, para que a gente tenha esse respaldo de ser merecedor da confiança do torcedor. É o Fábio que busca isso, é o Marcelo Santana que busca isso, é o nosso presidente, que é a nossa liderança máxima, que tem uma história belíssima no clube. E a gente sabe essa responsabilidade, o Vasco não foge à cultura dos clubes brasileiros. Amigo vascaíno, como vocês viram, essas foram as palavras de Marcelo Santana. A minha dúvida com relação a esse jogo entre Vasco e Operário é: se a partida ela tem como data base o final de abril, ou seja, dia 30 ou dia 31, a minha grande questão é: será que o técnico Fábio Carille ainda estará no comando técnico do Vasco no dia 30 de abril? Pode parecer uma data curta, né? A gente está falando de 20 jogos. Entretanto, de hoje até lá, teremos o Sport no sábado, teremos o Ceará na terça-feira que vem, teremos o Flamengo no outro sábado, dia 19, teremos o Lanús em São Januário no dia 22, numa terça-feira, enfrentaremos ainda nesse período o Cruzeiro no Mineirão, e aí teremos o Operário. Ou seja, Fábio Carille terá mais 3 desafios jogando em casa: Sport, São Januário, Flamengo, Maracanã e Lanús pela Sul-Americana em São Januário, e 2 adversários fora do Rio de Janeiro: Ceará, no Castelão, e Cruzeiro em Minas, no Parque do Sabiá.
Sinceramente, é uma dúvida. É um questionamento. Eu não sei se o técnico Fábio Carille estará na beirada de campo já no próximo sábado, dependendo do resultado contra o Sport em São Januário. Eu não sei. Não me passa convicção, não me passa certeza, não me passa confiança no seu trabalho. E assim como não passa confiança para o torcedor, o técnico Fábio Carille também não passa confiança para a própria diretoria, e as palavras hoje que a gente vai trazer já já a vocês do Marcelo Santana, mais do que nunca evidencia isso. Ninguém confia no treinador. Marcelo Santana deixa muito bem claro que o Fábio Carille será avaliado jogo a jogo, ou seja, meu amigo vascaíno, a partir do momento que um técnico está sendo avaliado jogo a jogo, significa que não há convicção no seu trabalho. Você acha que o Felipe Luiz no Flamengo, com todo respeito, tá? Tô falando de um técnico que está em ascensão. Você acha que o Felipe Luiz no Flamengo é avaliado jogo a jogo? Você acha que o Abel Ferreira do Palmeiras é avaliado jogo a jogo? Vou pegar um outro exemplo aqui, né, de um técnico hoje que faz sucesso no futebol brasileiro. Deixa eu tentar pensar aqui, porque hoje realmente o Brasil tá difícil. Pronto, lembrei. Você acha que o Rogério Ceni do Bahia é avaliado jogo a jogo? É claro que não. A partir do momento que se avalia um técnico jogo a jogo é porque não há certeza que esse treinador está desempenhando um bom trabalho ou muito menos irá desempenhar no futuro próximo. Então é por isso hoje que o técnico Fábio Carille é avaliado dessa forma. E a torcida, organizada Força Jovem do Vasco, inclusive nessas últimas horas, emitiu uma nota muito legal, assim, interessante e bem importante da gente trazer aqui a vocês para passar para você, vascaíno, qual é o pensamento hoje do torcedor de um modo geral. E a gente lê aqui a vocês a nota, que diz assim, olha, abre aspas. A Força Jovem do Vasco vem a público mostrar toda a sua indignação com tudo que envolve os bastidores de mais um jogo do Vasco em São Januário. Culpa da torcida? A vaia não é necessária? Vamos aos fatos. Depois de quase um mês de treinamento, o time do Vasco não tem nenhum padrão de jogo definido. Não tem uma jogada ensaiada. Continua sendo um bando em campo, jogando na área para Verratti se virar e nos dar a vitória. Aí vem o senhor Carille no apito final de jogo, sair correndo disparado para o vestiário como se a torcida não vale de nada. Para piorar, vai aos microfones na coletiva e coloca a completa culpa da torcida por atrapalhar o tempo com vaias. Uma torcida sofrida há mais de 20 anos. Uma torcida que não abandona o Vasco por nada e que paga seu salário. Senhor, primeiro que, todo decorrer do jogo, nós cantamos e apoiamos o tempo todo. Só fomos te vaiar quando acabou o jogo. Então lava essa boca antes de falar mal da torcida do Vasco. Você não merece nem estar no carro que está. Ainda mais questionando o maior patrimônio do Vasco da Gama, que é a sua torcida. Vamos falar de outro aqui que também falou mal da torcida. O senhor Léo Jardim. Quem foi você antes de vir para o Vasco? Ninguém. Você não é insubstituível. Além de você ser uma pessoa arrogante que menospreza todo torcedor que chega perto de você para tirar foto ou pedir autógrafo, por exemplo, já tivemos várias reclamações que chegam até nós por sua arrogância. Se falharmos, vamos vaiar. Se não tivermos bom, vamos protestar. Sua opinião não nos interessa. Como você falou, não controla o externo. Este externo que você fala é o maior patrimônio do Vasco, aquele que paga o seu salário. Já que a culpa é da torcida, por que não joga com ambientes fechados, não vende entrada? Será que este treineiro de time de pelada vai fazer o time jogar bem sem torcida? Se fizer, coloca público zero para ver o que acontece. Sorte do Vasco que a sua palavra não vale nada pra gente. Pode continuar aí colocando a culpa do seu péssimo trabalho à frente do Vasco e na torcida, porque vamos continuar a transformar a sua vida num, entre aspas, inferno no banco de reservas. Durante os jogos vamos apoiar como sempre apoiamos, mas depois vamos te vaiar a xingar, que não vai dar mais tempo de você nem sequer correr para o vestiário como covarde. E para todos os outros jogadores, treinadores, dirigentes e quem for, respeitem a torcida do Vasco. Antes de qualquer declaração, pense no que vão falar, porque vocês estão falando de uma torcida machucada há anos, por muitos dirigentes amadores e gestões pífias ao longo destes anos. Nunca largamos nosso amor, nunca deixamos de apoiar e nunca vamos deixar. Estão avisados, acabaram o amor, parem de jogar a culpa em quem não tem culpa de nada e façam o trabalho de vocês para fazer jus ao salário que vocês ganham em dia. Não joguem a responsabilidade do erro de vocês para outro. Sejam homens e honrem esta camisa que vestem. A família promete, demora, mas cumpre. Então, assim, definitivamente uma nota muito legal por parte da torcida, né? Bem representativa. Infelizmente, o técnico Fábio Carille está tomando uma das piores atitudes que poderia tomar se tratando de Vasco, que é entrar em um conflito com o torcedor. A torcida do Vasco da Gama é o maior patrimônio
do clube. O Vasco é um clube que tem a seguinte frase e é a grande realidade. O Vasco não é um clube que tem uma torcida. O Vasco é uma torcida que tem um clube. Então, essa frase mais do que nunca exemplifica o seguinte. A torcida que... Assim, o Vasco que é a torcida, né? O Vasco é a torcida, não é a torcida que é Vasco. É o Vasco que é a torcida. Ou seja, a partir do momento que o técnico Fábio Carille entra em um pé de guerra com o torcedor, estará cavando sim a sua própria cova. E infelizmente, pelo visto, é isso que ele está querendo fazer. Mas, enfim, meu amigo, deixa aí a sua opinião nos comentários, que a gente agora vai trazer a vocês as palavras do Marcelo Santana, falando sobre o técnico Fábio Carille, falando sobre reforços e tudo que ele trouxe durante essa entrevista dada após o sorteio na CBF. Marcelo, deixa eu perguntar sobre o adversário da Copa do Brasil, atual campeão paranaense. O Vasco enfrentou nesses anos passados aí o time da Série B também, tem uma certa experiência, o clube já sabe como é lá em Ponta Grossa. Tomara que o Alex Teixeira esteja tão feliz de novo quanto teve no último encontro, né? Foi 3-2, o Teixeira fez 2 gols ali no final, o segundo, se não me engano, já no finalzinho dos descontos até. O Operário tem feito um bom trabalho nos últimos anos. O doutor Álvaro, o doutor Júnior, junto com o executivo, o Batata, eles têm uma estabilidade de trabalho. É um clube que tem o apoio da sua cidade, de Ponta Grossa. E teve uma queda 2 anos atrás para uma Série C do Brasileiro, mas já voltaram de imediato, porque é um trabalho consolidado dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Em termos de logística, é uma logística positiva. Uma viagem do Rio para Curitiba é uma viagem próxima. Curitiba a Ponta Grossa deve dar 1h40, 1h50 mais ou menos ali de ônibus. O Bruno Pivetti é um treinador de 41 anos, um treinador que gosta do jogo posicional, gosta da posse de bola. A gente sabe a dificuldade que vai ter, como você citou, o atual campeão paranaense. A gente tem que ter respeito, mas a gente sabe também da responsabilidade que a gente tem de conseguir avançar de fase. O Operário naturalmente vai ter o mesmo desejo, mas o Vasco tem sim essa responsabilidade de buscar o avanço. A gente tem depositado uma expectativa bem positiva nas Copas esse ano e a gente espera ser merecedor desse avanço de fase na Copa do Brasil. Meu amigo torcedor vascaíno, como vocês viram, essas foram as palavras do diretor executivo Marcelo Santana. Fechou? Gostou do vídeo? Gostou desse Boa Noite Gigante? Gostou do nosso conteúdo? Então conto muito com você aí, meu amigo. Deixa o like, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Venha fazer parte aí da nossa família, ajudar o nosso crescimento e fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao canal do Gigante Vasco. Vamos juntos. Eu preciso de você, nós precisamos de um Vasco melhor e sempre estarei aqui para informar tudo que for. Fechou? Vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui no nosso canal, saudações Vasco!